Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, depois de muito tempo. Isso porque, mais uma vez, eu disse que manteria a frequência, mas a frequência não foi mantida. Eu estou muito parecido com a diretoria do São Paulo, né? Nem tudo que fala, faz, e nem tudo que faz, fala, não é mesmo? Enfim, estamos chegando, viu, com mais um vídeo do nosso canal para falar sobre mercadão da bola, ou melhor, mercadão da especulação. Vamos falar sobre essa história do Caio Vinícius. Vamos falar. Caio não, né? Carlos Vinícius. Eu tô falando Caio desde quando eu vi a notícia, tô falando Caio Vinícius, mas é Carlos Vinícius. Vamos falar sobre um meia do São Paulo que pode não, está de saída do São Paulo. Vai entrar no seu último mês vestindo a camisa do São Paulo. Eu quero saber se vai fazer falta. Vamos falar também do Igor Vinícius. O São Paulo fecha aí uma situação na lateral direita. E aí eu quero saber de você sobre Igor Vinícius. E também vamos falar um pouquinho sobre Wellington Rato. Isso e muito mais. Você deixa aí o seu alô, o seu recado, comenta sobre os assuntos e vamos juntos, viu, com o nosso Fusarca Tricolor, beleza? Vamos começar trazendo a informação do jogador que está aí já próximo, perto de deixar o São Paulo e você não sabia. Você nem sabia que ele estava lá ainda. O volante Igor Lisiero entra no seu último mês de contrato com o São Paulo em 2025. O jogador tem vínculo até o dia 30 de junho deste ano e não será mais utilizado até deixar o clube. Ou seja, tá lá, encostado, Igor Lisiero, que foi jogar no futebol da Bulgária, foi jogar no Internacional e nunca conseguiu dar certo em lugar nenhum e agora vai ficar livre no mercado. Você lembrava do Lisiero? Não, seja sincero comigo. Você lembrava que o Lisiero estava no São Paulo? Tem horas que eu não lembro do Lisiero, mas estava lá, treinando separado, aquela coisa toda, ia ser avaliado. Lembra que o Zubeldia pediu para avaliá-lo, aquela coisa toda, e é isso. Tá lá, mas não estará mais. Vai deixar o São Paulo, e vamos ser sinceros, sem deixar nenhuma saudade, não é mesmo? Sem deixar nenhuma saudade, o meia, que de origem era lateral esquerdo, vai deixar o São Paulo depois de muito tempo. Queria saber aí a sua opinião. Vai deixar saudades? Vai fazer falta o Igor Lisiero com a camisa do São Paulo? Deixa nos comentários aí. Quero muito ouvi-lo ou os sobre este jogador incompreendido, para não dizer outra coisa. Bom, vamos falar sobre Carlos Augusto. Carlos Augusto? Não, olha, de novo. Vamos falar sobre Carlos Vinícius. Meu Deus. Carlos Vinícius, atacante, 30 anos, perfil que o São Paulo quer, livre no mercado, mas tem a questão financeira, parece que ele ganha uma La Plata aí, tem dinheiro. A gente sempre fala que jogador que está livre no mercado nunca é de graça, né? E aí tem a situação aí da La Plata, que tem que pagar o cara, aquela coisa toda. Mas o São Paulo falou que dinheiro não é problema. Segundo informações vindas do GE, dinheiro não é problema, hein? Isso daí o São Paulo consegue superar. Questão financeira, São Paulo supera, tudo certo, tudo tranquilo, né? Ó, o tricolor entende que é possível superar as questões financeiras. E o maior problema no negócio para contratar Carlos Vinícius. O objetivo é fazer uma proposta já nos próximos dias para que o centroavante reforce o elenco comandado por Luiz Zubeldia. O São Paulo que busca este centroavante para disputar posição com o André Silva. Mas peraí, disputar posição com o André Silva? Não teria que vir um cara para tomar a vaga do André Silva? Não sei, o que você acha? Você acha mesmo que o jogador tem que vir para disputar a posição com o André Silva? Será que o Carlos Vinícius viria para disputar apenas uma posição? Vale a pena lembrar que nesta temporada o Carlos Vinícius disputou apenas 4 jogos pelo possante Fulham da Inglaterra. 4 jogos
pelo Fulham. 4 jogos. Apenas 4 jogos. Gente, é muito pouco. Assim, muito pouco mesmo. Eu, honestamente, acho que... Não sei, hein? Não sei. 30 anos, tá na Europa desde 2018, jogou no futebol português, jogou em Mônaco, na Holanda, na Inglaterra. Eu não sei, eu tô meio receoso, não sei se de repente né? Sei lá, eu vou até pegar aqui, né, o último jogo do Fulham, que foi contra o Manchester City, dia 25 do 5, né? Final do mês aqui. Eu vou pegar a escalação para saber aqui aonde é que estava e quem são aí os homens de frente aí do nosso gloriosíssimo Fulham, né? Para saber se, de repente, a concorrência do Carlos Vinícius era muito grande, né? O Fulham que estava no ataque com o Jiménez, né? O Jiménez estava lá no ataque, né? E vamos ver se ele estava pelo menos no banco. Não entrou nesse jogo. E estava lá, Carlos Vinícius, ó, estava lá, estava no banco lá. Só não jogou, mas estava lá, né? Enfim. Enfim, não sei, eu não sei o que opinar. Né? Carlos Vinícius, não sei o que opinar de verdade, viu? De verdade mesmo. Mas o que a gente pode dizer, né? Nos últimos jogos, o Carlos Vinícius fez 14 jogos lá na Turquia, no Galatasaray, fez 2 gols. Na temporada 22-23, ele jogou 16 jogos pelo Fulham, fez 3 gols, né? No PSV Eindhoven, jogou 2 jogos, não fez gol, mas na temporada 21-22, jogou 36 jogos, fez 7 gols e deu 7 assistências. Teve também uma das passagens pelo Fulham, acho que de ida e vinda, 32 jogos e 5 gols. É um centroavante que não faz muito gol, né? Da base do Santos, jogou na Caldense, Grêmio Anápolis, aí jogou pelo Real Esporte Clube, eu acho, né, de Portugal, e no Rio Ave, foi onde ele mais se destacou. Também no Benfica ele foi bem, né? Mas isso lá na temporada 19-20. No Benfica, 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. Aqui ele foi bem. Aqui dá para dizer que ele mostrou o centroavante. E também no Tottenham Hotspur. Ele jogou no Tottenham. 22 jogos, 10 gols na temporada 20 e 21. Aí depois da temporada 20-21, aí foi só morro abaixo, não conseguiu mais desempenhar. Bom, quem sabe, né? Quem sabe? Se vier, vamos torcer. O problema todo é que a diretoria do São Paulo está preocupada com a história do Vai Corinthians. Porque ele estava numa viagem num parque de diversão na Disney, deve ser no parque de diversão dos Estados Unidos, deve ser a Disney, né? E aí um torcedor com a camisa do Corinthians passou por ele e gritou, oh, vai Corinthians! E aí ele meteu um vai Corinthians! Aquela coisa toda, e aí isso tem repercutido mal, né? Vou ser bem sincero, eu não sei se todos os jogadores que jogaram no São Paulo ou jogam no São Paulo torcem para o São Paulo. Eu sei que alguns a gente sabe que acaba não torcendo, a gente sabe disso, né? E os caras têm que ser profissionais, né? Acho que é o mínimo que a gente espera é que eles sejam profissionais. Não dá para exigir que todo mundo que joga no São Paulo torça pelo São Paulo e não dá para exigir que todos que jogam no Palmeiras torçam para o Palmeiras, aquela coisa toda. A gente sabe disso, tem que ser profissional. Mas isso tem incomodado a diretoria do São Paulo, que é milindrada com tudo, e isso é uma das coisas que está incomodando essa diretoria. Mas a pergunta que eu faço é simples. Você aceitaria o Carlos Vinícius no São Paulo? Mas pense, pela parte financeira, pela parte futebolística e também por esse extracampo, podemos dizer assim, com essa história do Vai Corinthians. Queria muito saber de você. Deixa nos comentários aí o que você faria. E se você traria. E se não trouxesse, qual o motivo? Se é financeiro, se é esportivo ou se é extracampo. Beleza? Vamos falar do Igor Vinícius, que também é um assunto que tem gerado repercussão.
Saiu na mídia esses dias que o Igor Vinícius teria recebido sondagens do Atlético Paranaense. E aí o Atlético abriu conversas, ele estaria interessado, o Atlético estaria interessado, parecia que estava tudo certo. Porém, o Igor Vinícius falou, bom, mas tem um problema aí, gente. O São Paulo vai parar agora, né? Os jogos da primeira divisão, né, da Série A, vai parar agora na data FIFA aí no Super Mundial. E aí eu tava querendo tirar umas férias. O Igor Vinícius, que não tem jogado, exigiu que tirasse umas férias. Olha como funciona as coisas no São Paulo, né? O cara é assim que o jogador fica mal acostumado. Não, eu não tô jogando, né? Tô fazendo o tratamento de uma lombalgia, mas preciso de férias, né? Eu tô indo no CT todo dia, complicado, fico lá por meio-dia. Isso tem me desgastado de uma certa forma que eu preciso de férias. Então eu não aceito jogar no Atlético Paranaense que está na segunda divisão agora não. Por quê? Porque eu quero ter uns dias de folga. E aí nessa história aparece o Vitória da Bahia, time de Série A, hein? De repente se tornou o grande favorito a levar, a contratar o Igor Vinícius. Ai, meu Deus do céu. Segundo informações do Gabriel Sá, o Vitória e também o Atlético Paranaense são times que estão de olho. Segundo o Alexandre Vieira, o Vitória está de olho. Eu conversei com pessoas ligadas também ao Vitória. Tem sim o interesse do Vitória no jogador e tem interesse do Atlético Paranaense no jogador. Não é mesmo? Vamos aguardar para ver. O Igor Vinícius segue analisando as ofertas. Tem muitos times querendo o Igor Cafu Vinícius. E se ele for para o Atlético Paranaense, se ele topar, ele vai encontrar um velho conhecido, Wellington Rato, que depois de 5 meses, Wellington Rato, o homem que, quando saiu do São Paulo, teve uma comoção nacional, uma comoção mundial. Como é que pode o São Paulo estar se desfazendo do Wellington Rato, líder da assistência da história do São Paulo? 5 meses durou o Wellington Rato no Vitória, que chegou com a camisa 10, faixa de capitão, time montadinho para ele, e não vingou. Wellington Rato, que muitos idolatravam no São Paulo e atacavam quem dissesse algo contra. Wellington Rato, donde estás estes outros que criticavam o Wellington Rato? Ou melhor, que criticavam aqueles que criticavam o Wellington Rato. E agora ele deve ir ao Atlético Paranaense. Ai, ai, o mundo não gira, o mundo capota. E algumas coisas são colocadas nos seus devidos lugares e se acertam. A história do Wellington Rato também foi assim. Quem acompanha a gente aqui da longa data sabe. Nunca achei que foi uma boa contratação para o São Paulo. Ele fez um gol importante, foi o gol contra o Corinthians, e nada mais. Mas, para muitos, era um gênio incompreendido que estava no São Paulo. O Wellington Rato agora deve jogar aqui no estado do Paraná. Falando ainda de lateral direito, o São Paulo fechou a negociação com o Strasbourg pelo garoto Ângelo, de 16 anos. Mas ele não vai agora, tá? Tem que completar 18 para depois ele ir, segundo essas as informações. E aí vendeu o Ângelo, o Igor Vinícius não se firma, aí tem só o Cédric, né? E tá jogando o Ferrarese improvisado. Então o São Paulo deve ir atrás para trazer também um lateral direito. E sabe quem que o São Paulo sondou a situação? Isso! Mike, lateral direito do Palmeiras, teve uma sondagem. O contrato do Mike termina no final do ano.
o vínculo do defensor não deve ser renovado lá para o lado do Palestra Itália. E aí a pergunta que eu faço para você: você gostaria de ver o Mike com a camisa do São Paulo? Será que o Mike seria uma boa opção? E aí, entre trazer o Mike identificado com o Palmeiras e o Carlos Vinícius, que um dia falou vai Corinthians, o que você faria? São Paulo sondou o Mike e tem aí uma proposta que pode ser feita nos próximos dias pelo Carlos Vinícius. Que dilema, hein? Um que é identificado com o rival e o outro que gritou o nome do rival em um parque de diversões nos Estados Unidos. Esses são os dilemas das contratações do São Paulo Futebol Clube. Você, o que faria em meio a tanto dilema? Queria saber aí. Deixe nos comentários para a gente poder saber a sua opinião também. Beleza? Um forte abraço. Até uma próxima, com regularidade ou sem regularidade. Agora já não sei mais. Tchau.